O FT Education de hoje é focado em suspensão traseira para carro de arrancada. E a gente vai falar sobre ângulo do pinhão, vai falar um pouquinho sobre spread e sobre leather bar. A pergunta de hoje da FT Education Responde é do Carlos César. Boa noite, Christian. Parabéns pelo conteúdo top. Se tratando de leather bar, você saberia, dentro do alinhamento do diferencial, qual seria o melhor ângulo em graus para aplicar no focinho do diferencial? E quando se faz leather bar um pouco maior do que o padrão, você ganha alguma vantagem? E ter vantagens maior do que um acerto de suspensão? Obrigado. Então vamos lá. São dois focos diferentes. Primeiro, a questão do ângulo do pinhão. Quando a gente fala de ângulo do pinhão, tá, a gente tem que entender primeiro a questão do conceito, e eu gosto de trazer o conceito da montadora, eu gosto de usar o conceito de alguns fabricantes de chassi, falando de ângulo do pinhão positivo e negativo. Positivo no sentido, assim como eu tenho um alinhamento de suspensão negativa e positiva, eu também tenho o ângulo do pinhão negativo e positivo. E como é que a gente enxerga isso? Se o meu focinho do diferencial, como o Carlos comentou, né, minha ponta do diferencial e o meu cardan geram um V, esse ângulo ele é negativo. Se a junção dos dois, né, entre o cardan e a saída do diferencial está formando um A, ele é positivo. Então, partindo de uma premissa que a gente só vai ter ângulo negativo. Como tu falou de carros com leather bar, eu estou prevendo que é um carro 3/4 de chassi, tá? Um carro 3/4 de chassi, ou seja, um TTB, um TTA, essa é a realidade muito comum aqui no Brasil, carros 3/4 de chassi, não é um full chassi, né, como o carro do Kaká Daoud, como o carro do Roder Busato. Esses são carros 100% chassi tubular, carro só com a traseira, né, feita a suspensão sobre uma estrutura na traseira do carro que nós chamamos de 3/4 de chassi. Esses carros vão chegar no máximo a um ângulo negativo de 3 graus. E aí eu posso medir, e outra coisa que é importante, eu vou colocar lá sobre o meu, eu posso pegar no yoke do diferencial, e se ele estiver plano e usinado, ou posso pegar no cardan e meço lá o ângulo direto. Existem ferramentas, inclusive tem ferramentas no Mercado Livre para vender, a gente mostra isso no treinamento de suspensão, a gente mostra as ferramentas. Eu posso utilizar o celular para isso também, então fica a critério de vocês. Mas não se usa mais do que 3 graus negativos. E é muito importante, né, isso a gente também explica no treinamento, que a gente tem que entender o travel da suspensão, né? A suspensão, vamos dizer que ela está separando, a suspensão está agachando e ela está negativa. Quando ela está fazendo isso, qual é o caminho que ela está percorrendo? Qual é o ângulo máximo que ela está chegando? Às vezes o que acontece, o ângulo inicial é de 2 graus e ela termina em 3. Às vezes ela é de 2 graus e termina em 1. Depende muito da disposição e da construção do mecanismo de suspensão traseira. Nesse caso, a gente está falando de uma leather bar. Falando em leather bar, que é outra pergunta que o Carlos César fez aqui, a leather bar longa e leather bar curta, o que ela vai me trazer lá de condição? Normalmente, a leather bar, quando ela é mais longa, e aí tu me perguntou a vantagem, ela aumentando o braço de alavanca para movimentar a carroceria. É maior o braço de alavanca, porque eu tenho um ponto de apoio engastado na carroceria, eu tenho a leather bar lá, chegando na carroceria e no meu diferencial. Então eu tenho 2 pontos de fixação e um ponto aqui. O que acontece? Quando é mais longo, eu tenho maior braço de alavanca, porque a energia entra pelo eixo do diferencial e é transferida para a carroceria. E uma leather bar longa também traz reações da carroceria mais lentas. Porque como o braço de alavanca é mais longo, tudo é mais lento e tudo é muito mais fácil de dominar e controlar, na minha opinião. Então, ter uma leather bar mais longa, o que é uma leather bar mais longa? 28 polegadas. Uma leather bar muito curta, 22 polegadas, mais ou menos isso. Só que a gente falou só do comprimento da leather bar. Existe uma outra relação que a gente chama de spread, que é o quanto ela está separada na fixação do diferencial. Se ela está mais apertada, eu vou ter reações mais agressivas
Se eu tenho ela mais separada, aumento o braço de alavanca, ela também é mais lenta, e a mesma questão do comprimento, ela fica mais suave. Então a combinação do spread correto com o comprimento correto vai me entregar para a carroceria reações mais controláveis, principalmente quando a gente fala de pneu radial, que é uma mola não amortecida. A leather bar curta vai me trazer o contrário, reações agressivas e rápidas, né? Que às vezes eu quero subir no pneu muito rápido, eu quero ter uma reação rápida, depende do tipo de carro, de piso que eu quero guiar, como existem casos que funciona bem, então assim, não existe uma receita de bolo pronta. Eu particularmente prefiro sempre lidar com a longa e com mais spread. Para quem ainda tiver dúvidas sobre esse assunto, a gente vai disponibilizar o link do nosso treinamento aqui embaixo. Ele é muito completo, esse é um dos assuntos que a gente fala, entre vários assuntos relacionados à suspensão de carros de arrancada, tração traseira. E se ainda ficou alguma dúvida que a gente possa responder aqui, deixe nos nossos comentários aqui, por favor. Obrigado.